Olá meus amigos, meu nome é Adriano e hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco diferente, tá? Mas é tratando sobre assuntos de marcenaria. Esse tipo de trabalho aqui, de reforma, é um trabalho que os marceneiros geralmente não gostam de fazer, porque é muito trabalhoso e ele é pouco valorizado. Então às vezes a pessoa chega para reformar um móvel, pensa que é um serviço simples, baratinho, dá uma lixadinha, passa um verniz. E a gente marceneiro sabe que a coisa é muito mais profunda, né? Você vai desmontar um móvel desse, aparece um monte de situações aí que você precisa resolver. Então nesse caso desse móvel aqui, ó, vai ser feito todo o lixamento, ó, essas partes internas vai ter que ser trocado, isso aqui é um compensado e ele está todo descascando, então vai ter que ser trocado. A gente vai trocar ele e a gente vai estar ajeitando tudo que for necessário aí. O trabalho nosso, a gente vai mostrar o passo a passo. Antigamente existia pouco recurso para os marceneiros, então esses móveis eles só eram lixados de forma meia bruta. O trabalho nosso aqui, né, a gente vai chegar na madeira de novo, a gente vai lixar e a gente vai, antes de começar a dar acabamento, a gente vai polir a madeira antes, então o acabamento nosso fica melhor. Tá? Ó, dá uma olhada para vocês verem aqui, ó, então é bem rústico, ó. Você tá vendo que é bem rústico mesmo, você vai ver depois a diferença. Esse tipo de trabalho, eu comecei a fazer ele há 3 anos atrás. Eu ainda era empregado de uma empresa aí, de móveis, né? Aqui da região nossa. E lá, às vezes, o cliente chegava com móveis desse aí, umas cadeiras quebradas, cama quebrada, enfim. E lá na empresa que eu trabalhava, a gente não pegava esse tipo de reforma. Então não deixava nem descarregada a caminhonete. A gente simplesmente não fazia esse tipo de trabalho. E eu percebi a frustração das pessoas, né, que chegavam na esperança da gente resolver o problema delas lá, e no final das contas a pessoa ia embora aborrecida com móveis em cima. Eu observando esse tipo de situação, eu conversei com a minha esposa, né, e decidimos da gente começar a fazer esse tipo de trabalho de bico. Então eu no meu quintal eu tinha um espaço e a gente fez uma cobertura de lona plástica. Depois eu posso mostrar até algum vídeo, foto mostrando o que eu estou falando. E com pouco investimento, né, juntamos o dinheiro e pelo Mercado Livre compramos um compressor e uma lixadeira e começamos a fazer esse tipo de trabalho. E a coisa andou bem, foi tão bem assim sucedido o negócio nosso, que depois de um ano, nem um ano levou, eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu era funcionário, empregado, e comecei a melhorar a minha empresa. E hoje eu tenho uma marcenaria, na verdade eu tenho uma fábrica de móveis, né? E a gente continua fazendo esse tipo de serviço, apesar de não ser um serviço tão lucrativo, mas ele é prazeroso, por quê? Porque a gente trabalha nesse serviço aqui solucionando um problema de uma pessoa. Um móveis que geralmente ia ser jogado fora, ia ser tacado fogo nisso, a gente deixa ele pronto para uso novamente. Vai durar mais 20, 30 anos, como é o caso de imóveis que vem aqui, tudo nessa média de 14, 15, 20, 30 anos de idade, a gente deixa ele recuperado para a pessoa. O móvel já está quase todo desmontado, né? Geralmente a gente desmonta tudo, mas esse daqui é um caso à parte, porque ele é espigado com cola, então se for querer desmontar ele quebra. Mas geralmente os móveis que vêm para cá são parafusados, com parafuso de fenda. Aí a gente troca esses parafusos de fenda, a gente coloca os Phillips, né? Parafuso que tem um aperto melhor hoje, é mais fácil de se desmontar futuramente. Agora as portas foi tudo tirado, isso aqui vai ser tudo lixado agora. Aonde tiver algum furo, alguma rachadura, alguma coisa, a gente vem maciando isso daí. E na sequência, isso aqui também vai ser tudo lixado de forma montada assim mesmo, que é um pouco mais trabalhoso. Mas a gente vai fazendo esse tipo de trabalho. Se tiver algum problema na estrutura, alguma parte quebrada, a gente reforça, a gente melhora. E o interessante desse trabalho aqui é que a gente trabalha com vários tipos de estrutura, várias ideologias de marceneiros diferentes, e eu vou encontrando sempre os pontos vulneráveis, e aí na fabricação dos meus móveis eu venho solucionando esses problemas antigos que geralmente surgem nesses móveis aí, principalmente em questão de gaveta e porta. Já está lixado aqui. O primeiro trabalho, né, de lixação começa com as milhadeiras, a lixadeira na verdade. E daí você usa lixa de disco e ela não emplasta com muita facilidade, que geralmente esse verniz
tem verniz em cima de outra camada de verniz, tem cera, tem um monte de coisa arada. E se você for usar outra lixa, emplasta. Então começa usando lixa grossa, né? De desbaste, ó, vai removendo. E depois a gente começa a dar acabamento com as lixadeiras orbital. Então, complementando essa parte de lixamento, mais informação mais técnica, esse tipo de lixadeira aqui, de 7 polegadas, a gente utiliza quando é tampo, é mesa, é assento. A gente utiliza ele, por ele ter um diâmetro maior, a penetração é menor, então não faz umas cavas. Às vezes você bobeia um pouquinho, ela entra na madeira e acaba cavando. Então essas menores aqui, de 4 polegadas, são melhores para esse trabalho, porque ela é mais fácil de manusear, ela é mais leve, ela é pequena, ela chega, o alcance dela é melhor. Aí a diferença é que como a peça está invernizada, você tem que usar granas grossas, tipo a lixa 24, a 36, porque se eu usar uma lixa 50, uma 60, ela vai emplastar rápido, vai começar a queimar, não vai remover o verniz. Então a gente trabalha sempre com a grossa, tá? Depois feito o desbaste, que tirou o verniz, a pintura, seja lá o que fosse o acabamento que estava anterior no móvel, a gente vai começar a trabalhar com as lixadeiras orbital. Então as lixadeiras eu tenho várias, a gente começa, um exemplo, se é uma madeira mole, um cedro, a gente vai começar com uma lixa 50. Depois a gente vai pular para uma 60, uma 80, 100, 120, 150, 180, aí que a gente começa a dar o acabamento, então a gente vai pulindo. Se é uma madeira mais dura, vamos supor que é um ipê, um maracatiá, um tamarino, a gente começa com o desbaste, com a lixação, depois de usar as lixadeiras de disco, a gente começa com uma grana grossa, uma grana 40, muitas vezes, ou 50, começa com essa daí, que é para tirar os riscos e deixar o risco na posição do veio da madeira, para ela ter um acabamento muito melhor, fica mais bonito, enfim. É dessa forma que a gente trabalha. Se o acabamento for muito mais fino, que nem a gente costuma trabalhar às vezes com laca, que eu nunca trabalhei, mas já trabalhei isso antigamente, aí eu precisaria de uma outra lixadeira que chama rota orbital. A rota orbital é parecida com isso, só que ela tem um disco redondo, ela vai girar e orbitar ao mesmo tempo. Então daí eu consigo começar a trabalhar com uma lixa 220, 280, 320, para dar um acabamento melhor. O móvel já está pronto, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a entrega, então vamos mostrar para vocês aí ele pronto. Tá vendo? A parte de dentro, ó. A gente trocou lá o fundo, né? Botamos Eucatex, que aqui na região é difícil de pensar. Mas essa parte que é visível, essa parte aqui, eu aproveitei como a placa era grandona, que estava tudo destruído, achei um pedaço que dava de utilizar e coloquei aqui no fundo, porque fica mais bonito acabamento de madeira com Eucatex, que o Eucatex na verdade é um papelão, né? Então dá uma olhada como que ficou, ó, tudo pronto, né? Esse móveis aqui, ele, se fosse para mim fabricar um móveis desse, eu não ia fazer esse entalhe, que eu não tenho máquina para entalhar e nem entalhador aqui. Mas o móvel nesse tamanho aqui, mais ou menos ia ficar na razão de R$ 2.500, né? E a reforma do móveis desse acabou custando com transporte 35%. Mas se a pessoa tem como ela trazer para mim, tem como ela levar, o móvel fica em torno de 30%. Esse daqui ficou em R$ 850 com os transportes. Porque o caminhão hoje ele cobra R$ 60 para levar, 60 para trazer. E a gente colocou as rodinhas também, trocou o Eucatex. Considerações finais, o móvel está pronto, né? Como vocês já viram aí. E esse processo demorou 3 dias. O primeiro dia foi feita a desmontagem e a lixação dele. O segundo dia foi feito a pintura, né? E o terceiro dia a montagem. Então em 3 dias ele está pronto. Foi a ressurreição, 3 dias o produto ficou pronto. Então não é nada complicado, você que tem interesse de começar esse tipo de trabalho, com certeza você vai se dar bem, se você for se dedicado, né? Muitas situações que vão aparecer aqui, que alguma coisa você combinou com o cliente, né? E quando você acaba desmontando o móvel, surgem situações diferentes e você tem que solucionar sem estar preocupado na questão da remuneração. Porque o cliente não tem culpa, ou às vezes até o cliente omitiu algum defeito que tinha no móvel, mas a gente, como é profissional, a gente tem que entregar o móvel em ordem para a pessoa. Então não se preocupe se der um trabalhinho a mais, não se encane com isso daí não. E não queira cobrar do cliente o serviço a mais que você teve que fazer. Saiba que tudo nesse mundo, nada é de graça, tem a lei da compensação.
Então, se você está fazendo uma coisa, você vai ser compensado por isso. Mesmo que o cliente, você combinou um X valor, tipo R$ 800 isso, mas você encontrou situações aí que você teve um trabalho a mais, ou às vezes um gasto a mais, com alguma ferragem, alguma madeira que você utilizou, enfim, não se preocupe, não queira acrescentar isso para o cliente. Esteja sempre pronto para fazer um esforço extra, que você vai ser recompensado pelo todo, pelo Deus. Deus, ele é generoso e ele vai te recompensar muito mais do que você querer acrescentar alguma coisa no preço do produto final. Então é isso daí, soluções existem, está aí o móveis, né? Já chegou situações aqui de móveis cair no pedaço, da pessoa nem achar que a gente conseguiria montar, a gente conseguiu. Você que está aí assistindo esse vídeo, que tem interesse de montar esse negócio, ele é bem trabalhoso, mas ele é lucrativo e ele é prazeroso, como eu já falei anteriormente, tá bom? Então é isso daí, espero poder ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.